Olá, tudo bem? São José dos Campos é referência no Vale do Paraíba no tratamento de tumores na medula óssea com transplante de células-tronco. Para explicar o que é e qual a função da medula óssea, nós conversamos com um especialista do Hospital Pio XII. O núcleo de oncohematologia do hospital realiza cerca de 25 transplantes por ano, a maioria pelo SUS. Ele falou sobre as principais doenças, a leucemia e os linfomas, os sintomas e as taxas de cura dos tratamentos atuais. Altas doses de quimioterapia elevam as chances de cura, mas agridem o sistema de defesa do corpo. E é aí que entra o transplante de medula. O médico falou sobre os diferentes tipos de transplantes e ainda o que fazer para se tornar um doador. Com a palavra, Dr. Fernando Calera. A medula óssea é um órgão que fica dentro dos ossos. E dentro da medula existe a célula-tronco. A célula-tronco ela é capaz de diferenciar nos diferentes tipos, nos diferentes elementos do sangue. Então, a medula óssea produz os elementos e libera para o sangue. Essa célula-tronco, uma única célula é capaz de se diferenciar na parte vermelha do sangue, que é o que nos dá a cor, é a anemia. Né? Quando falta é a anemia. Ela é capaz de diferenciar na parte de defesas, chamada leucócitos, e esta mesma célula é capaz de se diferenciar no que nós chamamos de série plaquetária, plaquetas no sangue, que são responsáveis por uma parte da coagulação do sangue. É importante a gente falar que essa célula-tronco na medula óssea ela não tem a ver com aquela célula-tronco embrionária, que são dos embriões. Essa é uma célula-tronco da própria pessoa, é chamada célula-tronco madura. Ela tem uma capacidade de proliferação, mas mais para o tecido sanguíneo. E o outro aspecto importante, que esclarece a todos, é que a medula óssea nada tem a ver com a medula espinhal. Né? A medula óssea é essa parte interna do osso, e a medula espinhal é a parte neurológica. Imagina que ocorra em algum momento uma mutação, por exemplo, no material genético dessa célula, no chamado DNA. Isso pode se transformar em alguma doença tumoral. Então isso vale para as leucemias, por exemplo, linfomas. Sintomas clássicos, né? Vai falhar a produção daquela série vermelha que eu falei, então o paciente vai ter anemia. Anemia ele pode ter cansaço, fraqueza, indisposição. Né? Falha o sistema de defesa, as células de defesa deixaram de ser produzidas, o paciente pode ter infecções. É um paciente que às vezes nos aparece com anemia, ele fala, eu já tive 3 pneumonias nos últimos 6 meses. Olha, é melhor investigar, alguma coisa está errada aí. Ou há um distúrbio da série plaquetária, das plaquetas, que as plaquetas são responsáveis por parte do sistema de coagulação. Se isso falha, o paciente pode ter sangramentos. Muitos dos sintomas, às vezes uma fraqueza, uma indisposição, não necessariamente é uma doença tumoral. Pelo contrário, as nossas doenças são raras. Uma leucemia é em torno de 1 para cada 120 mil habitantes por ano. Então, numa cidade como São José, a gente pensaria em ter 6 ou 7 casos novos. Nós fizemos um estudo aqui no Vale do Paraíba, há 3 anos, onde nós medimos a incidência e a prevalência dessas doenças em 500 pacientes que nós cadastramos no nosso serviço. Né? E realmente, algumas doenças dão 1 para cada 100 mil habitantes, os linfomas já aumentam para em torno de 4 a 5 para 100 mil habitantes. Algumas situações mais típicas dos linfomas são os linfonodos, são os gânglios, conhecido como as ínguas. Então é o paciente que às vezes desenvolve um nódulo ou uma massa no pescoço e que não regride. Hoje nós temos tratamentos para os linfomas que são muito efetivos, nós conseguimos taxas aí de cura bem altas. Um tratamento clássico para um linfoma hoje é quimioterapia. Temos hoje taxas de cura
em torno de 85%. Então é um número grande. E o que é cura para nós? Nós tratamos um paciente, a doença foi embora, nós chamamos de remissão. Não tenho mais nada, nós medimos com vários exames de imagem e não existe doença. Se esse paciente ficar sem doença por 5 anos após o tratamento, isso é chamado cura. Os linfomas não Hodgkin têm vários subtipos. A taxa ainda assim é alta, nós chegamos hoje a 60%, 70% de taxas de cura com os novos tratamentos que a gente já tem disponível no nosso país, que envolvem quimioterapia, semelhante ali ao Hodgkin, mas hoje temos o anticorpos, a gente chama de imunoterapia. Nós associamos a quimioterapia com a imunoterapia. É uma proteína que vai atingir exatamente a célula do linfoma. Quando somamos a quimioterapia com a imunoterapia, o resultado é fantástico. Nas leucemias, principalmente as agudas, esse mecanismo funciona, só que são quimioterapias mais agressivas em geral. Por quê? Porque a medula óssea está toda tomada. A célula-tronco se transformou numa célula tumoral. E a quimioterapia acaba tendo que ser muito agressiva. Agressiva que a gente chama assim, vários dias, às vezes meses de tratamento, para poder realmente desinfiltrar a medula óssea e fazer com que ela volte a produzir a célula normal, habitual, se diferenciando. Por isso que às vezes o tratamento da quimioterapia é mais comum nós vemos os pacientes sem cabelos, com tratamentos mais longos, em função das características da doença. Mas envolve a quimioterapia. Em algumas situações, nós temos que trocar essa medula. E aí entram os transplantes, né? Então, o transplante, na verdade, ele é um modelo terapêutico, ele é uma forma de tratamento de algumas doenças. Nós temos um tipo que chama autólogo. O autólogo, eu consigo retirar a célula-tronco do próprio paciente, né? Há algumas situações em que vale a pena fazer isso. Eu mencionei o tratamento dos linfomas e mencionei propositadamente que se o paciente entra naquela fase de remissão por 5 anos é cura. Mas imagine que não aconteceu isso, os 15% ou 25% de um outro lado, que a doença voltou, passou aí 1 ano ou um período um pouco maior, 1 ano e meio, e a doença voltou. Não tem problema, nós vamos tratar novamente com quimioterapia. Esse paciente vai ficar sem doença, ou seja, ele vai entrar em remissão novamente, e aí entra o transplante. O transplante, por exemplo, o autólogo. Esse paciente tem a medula boa, eu consigo retirar a célula-tronco da medula, esta célula-tronco dele mesmo, então, fica guardada, tem todo um mecanismo, nós congelamos essa célula, fica congelada, em geral são freezers a menos 85, 90 graus, tem toda uma preparação para que a célula não morra, ela fica congelada e viva. Nós fazemos a quimioterapia em altas doses. Altas doses nesse paciente vai agredir muito o linfoma, o que sobrou do tumor, mas vai agredir o seu sistema de defesa. A quimioterapia, ela não, infelizmente, não tem a capacidade de só atuar na célula ruim. Como a dose é muito alta, a medula não consegue voltar a produzir. 24, 48 horas depois dessa quimioterapia em grandes doses, nós descongelamos essa célula. Isso é feito na beira do leito, é feito um descongelamento. E essa célula-tronco é devolvida para o paciente. A gente devolve por uma veia mais calibrosa. A célula, ela circula e ela migra exatamente para a medula. Ela sabe encontrar a medula, a gente chama de tropismo. Ela vai para a medula, encontra o seu ambiente, porque ela era dali, né? E volta a produzir. Então nós conseguimos dar o benefício de altas doses para o paciente, que a gente sabe que em algumas doenças há o benefício de dar doses muito altas, sem agredir o sistema de defesa, porque a célula-tronco ficou fora do paciente. Nós implantamos o autólogo aqui no Vale, né? Tem 10 anos, foi um pouquinho mais, hoje foi em 2004, e nós temos feito muito desse autólogo para essas doenças. Existem os outros tipos de transplante, então eu expliquei melhor o autólogo. Existe um chamado alogênico aparentado.
É alogênico porque eu vou usar célula agora não do próprio paciente, não é autóloga, não é auto do próprio paciente. Eu vou usar a célula de um irmão, de um parente, mesmo pai, mesma mãe. Em geral são os irmãos. Né? São situações, em geral, das leucemias agudas, onde eu tenho que trocar a medula. Leucemia aguda não adianta eu tirar a célula do próprio paciente, porque ela está doente. As características genéticas têm que ser iguais para não haver uma rejeição. Mesmo assim nós vamos ter algum grau de rejeição, mas é melhor assim. E escolhemos aquele irmão ou irmã que seja 100% compatível e ele vai doar. Então esse é o transplante alogênico aparentado. Existe o transplante alogênico não aparentado. Ou seja, eu consigo algum doador compatível, mas que não é parente. Né? E hoje temos as campanhas de doação de medula. São para isso. A pessoa... Aí é um banco. Hoje ele funciona no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. E o Brasil é um modelo mundial hoje. É o terceiro maior banco do mundo. Né? Chamado REDOME, Registro de Doadores de Medula. Então a pessoa doa, os dados dela vão para esse banco e ficam lá estocados. Quando a gente tem um paciente, eu peço para o banco, olha, não tenho doador na família, então aquele alogênico aparentado não vai ser possível. Eu preciso de um doador alogênico, ou seja, que é outro doador, mas que não é parente. Aí nós recorremos ao banco. O banco acha o doador e a gente faz o transplante. Nós temos uma mistura racial muito grande no país. Por isso que nós temos que ter muitos doadores. A taxa vive em torno de 1 para 100 mil, ou seja, eu preciso procurar 100 mil doadores para achar um compatível. E por fim, existe um transplante que se chama singênico, que é o que a gente queria fazer porque é ótimo fazer, não dá rejeição, que é entre gêmeos. Mas nós não temos tantos gêmeos assim e muito menos doentes, ainda bem, né? O que se faz é retirar um pouco de sangue, o sangue da veia, como se fosse um exame de sangue comum. E nesse sangue serão feitos testes genéticos desse doador. Esses testes agora, os resultados do teste, é que vão online hoje para o REDOME que fica lá no Instituto Nacional do Câncer. Então, você quer ser um doador, você vai hoje se deslocar a um banco de sangue público e lá sim ele é credenciado para coletar, mandar os testes para o REDOME. Nós não temos, São José, o Vale, ele é carente de serviços de banco de sangue públicos. O nosso modelo aqui é privado. Por isso que a gente não tem as coletas, as doações aqui. Quem quer aqui em São José, por exemplo, tem que se deslocar ao hemonúcleo de Taubaté. O método de transplante disponível na cidade usa material coletado do próprio paciente. Recentemente, o Hospital Pio XII recebeu autorização do Ministério da Saúde para realizar o transplante com células doadas por parentes compatíveis. Dr. Fernando Calera explica o custo do procedimento e a estrutura do hospital. A portaria do Ministério pede que você faça 10 transplantes ao ano, autólogo, né? Para que você mantenha suas autorizações de fazer. Nós fazemos 25 por ano, fazemos mais que o dobro do que é exigido. Né? O Ministério da Saúde repassa para um hospital que faz um transplante autólogo em torno de R$30 mil. Né? Óbvio que tem vários aspectos que é montado o transplante, mas é algo em torno disso. Não são valores exatos que eu estou falando, mas é algo ao redor. E dependendo da complexidade do transplante, mais. Um transplante alogênico aparentado, acho que em torno de R$65 mil, o não aparentado em torno de R$75, R$80 mil. A grande maioria dos transplantes é SUS, né? Hoje 70%, 80%. O restante, convênios. O Ministério da Saúde tem que regrar, ele tem que coordenar e ser aquele instrumento de fiscalização, mas ele também tem que financiar, né? Porque senão é inviável. O Pio XII é um hospital que atende basicamente SUS, né? E se diferenciou muito nessa alta complexidade e conseguiu investimentos para fazer esse tipo de procedimento. Nós transformamos toda a unidade para fazer os transplantes chamados aparentados, que exigem mais recursos. Nós vamos ter enfermarias, são 4
Para você ter uma ideia, até nós vamos ter controle de ar. O ar é todo, dessa enfermaria, é todo purificado. Numa região em que a presença de universidades na área médica não existe, nós temos Taubaté só, São José não tem agora, tem a perspectiva de ter algumas, mas não tem, quer dizer, quando você não tem o ambiente universitário, você tem pouco fomento, você tem pouco subsídio. Então, eu vejo assim que, mesmo em uma situação inóspita, com adversidades, a gente conseguiu evoluir, conseguiu recursos, tá investindo. Isso eu acho importante que a população saiba. E sem demagogia, o nosso trabalho é voltado mesmo para a nossa população, quer dizer, é a população que vai sair ganhando. E quando eu falo população, somos nós, quer dizer, se eu tenho um problema, eu quero ficar tranquilo que eu vou pegar o ônibus, o carro e vou chegar rapidamente, em 5, 10 minutos no hospital e vou ter o melhor atendimento. Isso para mim é ótimo, do que eu ter que me deslocar, porque nunca tem nada na nossa comunidade. Isso é uma coisa que a gente não partilha e tenta sempre brigar para que a nossa região melhore e fique sempre com a medicina de ponta, né? O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.